E aí tem um pouquinho de dúvida que o pessoal teve, né, Deberson, sobre colocar ou não a produtividade dentro do backlog, que é um outro indicador muito importante da manutenção. Você podia explicar um pouco melhor sobre isso? Que até algumas pessoas vieram me perguntar, eu falei, olha, vamos aproveitar o momento da live que o Deberson vai explanar muito bem esse assunto, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Tem um erro muito grande que o pessoal comete na hora de criar o backlog. Então eu vou explicar o Range Time primeiro, que é o indicador de produtividade, e depois eu vou explicar o backlog, porque ele vai fazer um link, vocês vão entender o porquê. Ele é bem conceitual, ele é bem simples. Eu normalmente vejo esse erro sendo cometido. Então vamos lá. Sobre o Range Time, o indicador de produtividade, né? Ele é um indicador. A gente gosta de usar o termo em inglês porque ele realmente significa, para não ter dúvida, que seria a mão na chave ali, o tempo de execução. Então, o primeiro ponto. Porque o pessoal fica numa dúvida assim, ah, mas isso é produtivo, isso não é produtivo? Então, quando você chama de índice de produtividade, pode ficar confuso no seguinte, eu buscar um material no almoxarifado, é produtivo ou não? Não, não é. Quando você contrata um executante de manutenção, seja eletricista, instrumentista, de automação, caldeireiro, não importa, mecânico, você não contratou ele para ir no almoxarifado. A função final dele não é essa. Você não vai ver na descrição, dificilmente você vai ver numa descrição de cargo buscar peças no almoxarifado. Então, não. Mas se você fala em produtividade, alguém vai falar assim, poxa, mas ele está sendo produtivo para a empresa. Sim, ele está. Então, assim, fica muito dúvida. Range time, então, mão na chave. Ele está trabalhando na ordem de serviço final? Ele está trocando um rolamento, um retentor? Está fazendo uma inspeção? Se a resposta é não, isso não entra no range time. Então, o tempo de mão na chave é isso. O indicador médio numa indústria média sem planejamento e sem confiabilidade é em torno de 35% a 40%. Isso foi medido várias vezes, começou sendo medido. O primeiro livro que eu li, que tem essa informação, foi em 1991, se não me engano. Só comentar, né, Emerson, só, se você me permite. Claro. Repara um dia, acompanha uma atividade, pega uma ordem de manutenção. Se você tem dúvida durante time, pega uma ordem de manutenção, vai com o cara no campo e fica lá do lado dele. Demora, né? Você tem que dedicar um tempo para fazer isso, porque geralmente a gente está tão atribulado com as nossas atividades que a gente não para ir lá acompanhar eles, né? Ficar o dia inteiro lá olhando a atividade. Você vai ver quantas vezes ele é desviado da tarefa por falta de, por realmente, igual o Davis falou, tem que buscar alguma coisa no almoxarifado. Ele pegou a ferramenta, ela não era da medida que ele precisava, e ele precisa buscar ela de novo. Enfim, executando mesmo a atividade, fazer aquilo que está planejado na ordem, ele realmente não consegue atingir 85%. Fica lá, acompanha, mede, que você vai tirar a prova dos 9 e vai entender realmente ali na prática o que é o range time, o que é o tempo de mão na chave, do cara realmente executando a atividade. Então vamos lá. Então esse range time é o índice de produtividade que a maioria dos autores brasileiros, tá? Normalmente eu vejo brasileiro usando isso, com índice de produtividade, e ele usa no backlog. O que é o backlog? Backlog é uma divisão simples, onde o numerador, a parte de cima da divisão, é quantas horas você tem planejado, e a parte de baixo, o denominador, é quantas horas você tem disponível. Aí o pessoal fala assim, é por semana, é por mês, é por ano? Você decide. Você decide. É o Normalmente se período. trabalha em semanas. Por quê? Porque o indicador padrão, a meta, é de 2 a 4 semanas. Então não faz muito sentido você trabalhar com indicador de ano, porque vai dar 0, alguma coisa, e aí não vai fazer muito sentido. Mas você poderia trabalhar com o número de ordens. Quantas ordens eu tenho pendente? Quantos HH eu tenho pendente de cada oficina? Inclusive no indicador lá a gente fala backlog médio. O ideal é que você divida por oficina. Você tem que saber quanto que é o backlog de mecânica, quanto que é o de solda, quanto que é o de caldeiraria, quanto que é o de elétrica, assim por diante. Então, beleza. Aí o pessoal me questiona muito, mas eu li num livro que tem que dividir a parte de baixo, onde fala quantas horas disponíveis eu tenho que multiplicar pela produtividade. Então, vamos supor que a gente tenha, fazer uma conta mais simples aqui, né? 100 horas disponíveis de 3 colaboradores nossos por uma semana, por exemplo. O pessoal fala assim, você tem que pegar esse 100 e multiplicar por 0,5, ou 50%, que é a produtividade deles. Aí tem 2 erros conceituais. Primeiro, qual é a produtividade deles? Você tem que ter certeza do que você está colocando. Então você tem você mede o time. Aí você pergunta pro cara assim, já algumas pessoas me questionaram isso.
Aí eu perguntei, mas você mede o rent time? Você sabe a tua produtividade? A resposta é, não, não sei. Então, não tem como você colocar. Você não pode colocar uma média. É colocar assim, 60%. Mas o teu pessoal faz com 60%? Não, faz com 30%. Então, você está errando muito. E a segunda pergunta, que mata a charada, ela é o erro conceitual assim, mais gritante nessa história toda, é o seguinte. Pegar um exemplo simples. Imagina que você vai pintar uma sala onde você trabalha. Quando o teu planejador vai planejar esse serviço, ele já pensa na produtividade do cara, ou ele fala assim, para pintar uma sala, gasto meio dia para pintar. Porque ele tem experiência, imagina que ele for um pintor, esse planejador. Ele tem experiência de pintor. Ele sabe que para pintar essa sala aqui é meio-dia. Meio-dia, um dia, não importa o número que você está usando, é só um exemplo fictício. Ele fala assim, meio-dia. A experiência dele já é com a produtividade inclusa. Quando ele falou 4 horas, ele sabe, ali tem um monte de coisa. Tá faltando trinche, tá faltando a tinta, tem que preparar a tinta, tem que esperar passar para a segunda demão. Tá claro que aqui no meu exemplo fictício, em 4 horas você não faria a segunda demão, mas só dando um exemplo. Tem que buscar lá no material de construção, não sei o que. Tudo isso já está intrínseco na cabeça do planejador. Ele sabe que, na média, para fazer um serviço desse, gasta ali meio dia, ou meio um dia, que seja, não importa, que é um exemplo fictício. Então, nesse momento, ele já está pondo a produtividade lá dentro. Quando você não pensa nisso, vai no denominador e multiplica pela produtividade, você está cometendo um erro gravíssimo no seu cálculo. Então, eu já cansei de ver o pessoal fazer isso, e o erro é grave. E aí você lê em vários materiais, o pessoal, você é obrigado a multiplicar pela produtividade. Sim, se você também, no numerador, se o planejador põe só tempo efetivo. Para pintar essa sala no mundo perfeito, sem parar para nada, eu gasto 1 hora. Perfeito, aí você tá certo. Caso contrário, não. No mundo real, como diz um amigo meu, normalmente o planejador, ele tem a base do tempo na cabeça dele do dia a dia. Ali gasta mais ou menos 4 horas. Então, assim, esse erro é muito conceitual, assim, acontece muito. Eu vi acontecer várias vezes, pelo menos. E aí, se você multiplica, né, Deberson, você está medindo um serviço muito além do que você realmente precisava.